Hello, hello, meus queridos! Finalmente estou aqui gravando mais um vídeo. Aliás, deixa eu ver se está gravando mesmo, tá? Eu estava muito ansiosa para voltar e gravar um vídeo novo, porque já faz um tempo desde o último vídeo que eu gravei e muitas coisas têm acontecido, né? E vou dizer para vocês, meus vídeos sempre foram voltados à questão da ressonância harmônica, do Hélio Couto, né? Mas ultimamente eu tenho voltado a outros assuntos, porque o assunto principal, né? Principal motivo da busca pela ressonância harmônica foi a expansão da consciência, né? O chamado que tem atingido tantas pessoas aí para buscar algo mais, né? Aquele questionamento que tem vindo na mente de muitas pessoas, especialmente de vocês que estão assistindo os meus vídeos e muitos outros vídeos, o chamado que diz, né, o que mais tem por aí. A vida não pode ser só isso, o que mais pode ser, o que mais eu posso ser. Então, através desse chamado, eu descobri a ressonância harmônica do Hélio Couto e que foi de muita ajuda. Apesar de mesmo antes da ressonância eu já estava trabalhando a expansão da consciência com outras ferramentas também e é isso. Hoje eu vim aqui falar sobre a minha redescoberta de mim mesmo, né? Então, nesse processo de autoconhecimento, a gente vai se redescobrindo, a gente vai se reconhecendo, né? A gente não se conhece, a gente se reconhece. E teve dois episódios interessantes numa mesma semana. Nossa, alguém espirrou muito alto aqui no condomínio. Teve dois acontecimentos muito interessantes, vindos de duas pessoas diferentes, que eu já vou comentar. Mas o que eu tenho percebido é que ultimamente eu tenho sido muito mais eu, muito mais do que eu gosto de ser, muito mais do que eu sinto vontade de ser. Eu tenho ouvido muito mais a minha essência do que nunca antes. Assim como muitas pessoas, acho que a maioria das pessoas, né, nós vestimos diversas máscaras, né, nós vestimos diversos personagens na nossa vida para tentar se encaixar em grupos para receber amor, para ser aceito, porque é assim que nós somos ensinados, né, ao nosso redor, que nós temos que fazer tudo igual a todo mundo, né, o plano de vida já é traçado quando você nasce, o ideal é que você cresça, estude, faça uma faculdade, case, tenha filho, se aposente e morra. Então, nessa ordem assim, específica, desse jeito, tenha muito sucesso financeiro, seja milionário, né? Então, assim, tem um padrão, uma visão muito bem formada daquilo que nós temos que ser. E para seguir todo esse padrão, toda essa visão pré-estabelecida, nós acabamos seguindo os passos já conhecidos, já pré-conhecidos por todos, né? Então, estudar muito, se dedicar na vida, encontrar um amor, casar, né? Ou então, casar sem encontrar amor porque precisa casar, ter filho sem saber se quer ser mãe, se quer ser pai, porque precisa ter filho, porque precisa constituir uma família certinha, nos padrões, né, exatos. Ou não ter filho porque eu não tenho um marido, não ter filho porque eu não tenho uma esposa, né? E isso são todos padrões que podem ser quebrados. Não existe uma regra de que tudo isso é certo e definitivo, isso tem que ser assim e só assim é o certo, né? Mas esses dias, na mesma semana, eu tava conversando e agora como eu tenho, né, acessado mais a minha essência, acessado mais a minha verdadeira essência, eu tenho manifestado muito mais os meus pensamentos, a minha forma de agir e a minha forma de pensar em grupos de amigos, né? Nesse processo do despertar, muitos amigos se desprendem de nós, né? Pessoas que nós considerávamos muito próximas, né? Amigos, relacionamentos terminam, acabam se distanciando naturalmente por uma questão de mudança de frequência. Mas ainda tenho na minha vida algumas pessoas que se mantiveram e que me conhecem há muitos anos e que sabem que eu nunca fui
a comum do grupo. Sempre tentei me encaixar de certa forma, mas eu sempre tive minhas características muito diferenciada do comum, né? Não tô dizendo isso como uma qualidade ou um defeito, mas isso é um fato. Mas eu sempre tentei, né, seguir a onda para poder ser aceita e me encaixar nos grupos de amizade. E essas pessoas me conhecem há muito tempo, algumas pessoas são remanescentes na minha vida. Na verdade, uma delas é uma pessoa que veio de muitos anos, que me conhece. E outra, não, outra me conhece há um certo tempo, mas não é tão próxima assim. Anyway, a pergunta que ambas fizeram em momentos distintos, assim, elas não estavam juntas. Uma fez num dia, passou alguns dias, a outra fez a mesma pergunta. Conversando sobre aspectos, né, da sociedade, acontecimentos, né, as pessoas gostam de tocar no assunto do medo, né, e o assunto do medo atual é o coronavírus. Então, uma delas me questionou sobre o coronavírus, sobre o que está acontecendo, o que eu pensava, né? E eu expus a minha mentalidade quântica na mesa de conversa, né? E não só essa pessoa que me perguntou, como a outra que estava ali também, as duas regalaram dois olhos, assim, sem entender muito bem e meio que balançava a cabeça negativamente, sem querer concordar com o que eu estava dizendo, mas ao mesmo tempo com cheio de perguntas pra mim, que tipo... E eu realmente expus o meu pensamento. E chegou a um certo ponto que eu tava percebendo que aquelas pessoas não estavam me entendendo. E mesmo assim eu expus o que eu pensava. E eu expus o que eu penso sobre a melhor forma de agir em relação a situações que causam medo, que podem causar medo, né? Então, sobre as questões quânticas, de não se alimentar o medo, de tomar precauções, né? As precauções são sempre manter um pensamento limpo, manter as energias limpas, manter o corpo limpo, se manter-se saudável, se alimentar bem, se alimentar bem de informações, se alimentar bem de energia, se alimentar bem de alimentos, né? Se alimentar bem em todos os sentidos. E isso, inevitavelmente, nos deixa muito mais imune, né? Ou totalmente imune aos malefícios que as pessoas têm vibrado por aí, né? Tudo uma questão de vibração e atração. Então, comecei a expor esses pensamentos e essas pessoas me perguntaram: quando foi que você começou a pensar assim? Quando foi que você se tornou isso? E não definiram o que era o isso, mas eu entendi. E aí eu parei e falei: poxa, que pergunta, né? E a única resposta que me veio à mente foi: eu sempre fui assim. Eu sempre tive isso dentro de mim. Eu apenas tinha me esquecido. E essa resposta me veio tão naturalmente que depois desse encontro, quando eu voltei para casa, eu tive que parar para pensar nela. Da onde que veio essa minha resposta? E aí, analisando, fazendo uma análise desde a minha infância, desde quando eu tive percepção como pessoa, eu sempre fui realmente diferente da maioria das pessoas ao meu redor, e assim como há muitas pessoas que se sentem um peixe fora d'água desde a infância, que se sentem diferentes, mas que acabam sendo envolvidas naquele âmbito por todas as questões que eu já mencionei, né? Por aceitação, por necessidade de amor, por necessidade de aceitação, por medo, por envolvimento, por todas as questões, por ter aquele padrão, né, já resolvido. E eu percebi hoje como eu me sinto bem em ser diferente, como eu me sinto bem em poder manifestar e ter essa coragem de manifestar o meu jeito diferente de pensar, de poder ter a coragem, não só para os outros, mas para mim mesmo, de assumir as minhas ideias, de assumir os meus conceitos diferenciados, porque chega um certo ponto que nós acabamos, né, que as pessoas que se sentem muito diferentes acabam se auto-questionando, da onde que eu tenho essas ideias,
meu Deus, mas assim eu não vou conseguir nunca conquistar aquilo que o padrão social disse para eu conquistar, né? E não é bem assim, há muitas formas de se desenvolver as próprias ideias e ser nós mesmos e termos sucesso, seja lá o que o sucesso signifique para você. Mas a essência da essência de informação que eu quero passar nesse vídeo é que não existe nada mais belo do que nós podemos ser nós mesmos. E ainda vou dizer mais, não existe nada mais belo do que ser o esquisito ou a esquisita da turma. Eu considero que a minha esquisitice, a minha estranhice, a estranheza que eu causo nas pessoas pelo meu jeito de ser, seja uma dádiva, eu sou realmente grata, porque eu quebro meus próprios paradigmas. Eu tenho a capacidade de quebrar com muita facilidade meus paradigmas hoje. Tenho facilidade de enxergar com muita facilidade os paradigmas que me foram impostos, que me foram implantados. E nas outras pessoas também eu consigo compreendê-las. E eu consigo ver a essência esquisita de cada um, que todo mundo tem uma esquisitice dentro da questão do padrão social. Porque a nossa essência não é uma essência de terceira dimensão, a nossa essência não tem padrão. A nossa essência é uma alma livre. Então todos têm essa esquisitice dentro de si, por mais que esteja muito adormecida, que esteja muito esquecida, as pessoas neguem, né, essa essência por medo, né, ou porque realmente não querem viver essa essência esquisita. Mas para vocês aqui que assistem os meus vídeos, né, que seguem o meu canal, eu quero deixar essa mensagem para vocês: mantenham-se esquisitos, mantenham-se cada vez mais esquisitos, contanto que sua alma esteja se sentindo livre, que sua alma esteja disposta, esteja sorrindo, né? É isso que importa, porque ela é que sabe o que é melhor para nós e ela fala através do nosso coração. Então, toda vez que haver um conflito, né, um conflito no autoconhecimento, conflito de personalidade, pergunte ao seu coração: quem sou eu nessa situação? Ah, essa luzinha tá apagando. Quem sou eu nessa situação? Qual é a minha resposta para esse tipo de situação, esse tipo de experiência? O que realmente vai me fazer bem? Especialmente no sentido de questão de se dizer sim. Bom, eu vou desligar aqui de uma vez, porque não tá dando. Na questão de se dizer sim quando se quer dizer não. De se dizer não quando se quer dizer sim. A dificuldade de expressar nossos sentimentos, verdadeiramente os nossos sentimentos, né? Então, até em questão de relacionamento amoroso, quantas amigas me vêm falar: ai, meu Deus, amiga, eu acho aquele carinha tão legal, queria tanto conversar com ele, né? Mas não sei como que eu faço. Eu falo: seja sincera, né? Não existe coisa mais simples do que a sinceridade, de você chegar para alguém e falar: olha só, gostaria de te conhecer melhor, né? Eu acho que você é uma pessoa legal, podemos nos conhecer melhor. Mas a maioria das pessoas tem muito medo dessa sinceridade, né? Medo de ser sincera e ser desaprovado, e até o medo de alguém ser muito sincero conosco, a gente se assusta e fala: meu Deus, o que essa pessoa tá querendo comigo, né? É um stalker. A gente tem medo até das boas intenções das pessoas, né? Mas é aprender a viver com a sinceridade da nossa alma. Há muitos aspectos hoje em dia, muitas coisas acontecendo comigo, repetições de padrões que agora eu estou conseguindo quebrar. Então, repetições de atitude de outras pessoas em relação a mim, em relação à minha vida, e que antes eu tinha um certo tipo de comportamento em relação a essas atitudes, e que não era o que eu realmente queria expressar, não era o que realmente eu queria, a decisão que eu queria tomar, né? E eu acabava entrando numa situação de baixa autoestima, de negação, de incômodo, numa situação incômoda, alguma coisa do gênero, porque eu não conseguia
desbloquear aquela atitude. Eu sempre tinha a mesma resposta padronizada para aquele tipo de situação. Então aquela situação se repetia, se repetia, se repetia, se repetia o tempo inteiro na minha vida. E eu sempre sem saber como lidar. E hoje eu acesso a informação dentro de mim, e no momento em que eu vou dar uma resposta, no momento que eu vou tomar uma decisão, eu acesso a informação dentro de mim, dentro do meu coração, e eu falo, não, se eu tomar essa decisão, eu já sei o que vai acontecer. Eu vou me sentir mal, eu vou me sentir incomodada, eu não vou, não vai fluir alguma coisa em algum sentido que eu queira. Eu já sei qual o resultado de eu tomar esse tipo de decisão. Qual que é a decisão mais apropriada para que este padrão pare de se repetir? Para que de agora em diante eu mude esse padrão, né? E a resposta certa, é isso que você tem que fazer. Não, eu senti no meu coração. E a verdade é que se você mudar qualquer vírgula das suas decisões, do seu comportamento, aquilo muda o contexto inteiro. Então vale a pena tentar, vale a pena a gente ser mais sincera conosco, mais sincera com o próximo, dizer realmente o que a gente pensa, o que a gente sente, o que a gente quer, o que a gente não quer, e sem medo de ser desaprovado, sem medo de desagradar as pessoas, sem medo, ser sincera. Gente, é uma coisa mágica, a sinceridade é uma coisa espetacular. Quando a gente é sincero de coração, por mais que a gente fale uma coisa que o outro não esperava ouvir de nós, porque as pessoas estão acostumadas que nós sigamos aquele padrão, aquela mesma resposta, aquele mesmo comportamento. Quando a gente muda, às vezes alguém pode causar um impacto numa pessoa e falar, poxa, mas por que você tá falando isso pra mim? Por que você não está mais aceitando esse tipo de situação? Por que você, né? Um questionamento interno. Mas quando nós somos sinceros de verdade, muito provavelmente essa pessoa não vai expor esse sentimento a você. Muito menos de um comportamento de negação. Porque ela simplesmente fica sem resposta, ela não tem o que responder quando ela percebe intuitivamente que a sua resposta a certos padrões de atitudes estão sendo sinceras e para o seu próprio bem. Quando você trabalha pelo seu próprio bem e trabalha com a sinceridade nas suas decisões, nas suas respostas, no seu comportamento, quando a gente trabalha dessa forma, o mundo simplesmente aceita. O mundo simplesmente concede, sem questionar, porque não há o questionamento, porque isso é o correto. E não existe certo e errado, mas esse é o melhor, é o correto para o seu sentimento de alma, para a sua resposta de alma, para o seu ser, para a sua essência poder se manifestar plenas, da forma plena como ela deve se manifestar. Por mais que suas atitudes sejam esquisitas, por mais que suas escolhas sejam fora de padrão, por mais que suas respostas sejam diferentes, busque sempre ser aquilo que a sua essência grita para você. Bom, os vídeos que eu faço não tem roteiro. Eu sinto uma vontade de falar sobre alguma coisa. Eu tava muito afim de gravar um vídeo, mas tantas coisas passavam na minha cabeça e ao mesmo tempo vinham tantas informações e elas se misturavam. Eu falava, não, gente, por favor, traga informação legal para eu passar para o pessoal de algo que esteja acontecendo na minha vida e que se organize para passar alguma informação que seja útil às pessoas que me assistem. Com certeza esse vídeo vai acessar as pessoas que estão precisando ouvir alguma coisa desse gênero, né? Porque é a lei da vibração, da frequência e é assim que funciona. Então eu espero que o que eu tenha passado hoje para vocês, da minha experiência, dos meus dias, nesse percurso de despertar, essa descoberta sobre o meu ser, sobre uma nova forma de ser eu, sobre estar me reinventando
na verdade, me reapresentando ao mundo da forma como eu realmente fui inventada, fui criada, né? Tirando meus paradigmas, expondo todas as minhas esquisitices, ajude vocês que estão assistindo a encontrar as suas esquisitices e abraçar suas esquisitices com amor e manifestá-la ao mundo para permitir que outros também possam ser felizes sendo esquisitos ao ver da maioria. Então é isso. Meus vídeos não são roteirizados, né? Quem já assistiu outros vídeos meus, acho que já percebeu que não há um roteiro. Eu venho aqui e me expresso com aquilo que vem no meu coração no momento, né? E eu estava morrendo de saudade de gravar um vídeo para vocês, e como eu digo, eu espero gravar, como eu sempre digo, né? Espero gravar um vídeo de forma mais frequente e breve para contar sobre várias experiências assim que têm sido divertidas e que têm sido interessantes se descobrir nessa caminhada. Que nós tenhamos um 2020 pleno de luz. Essa é a tendência. Deixe sua luz brilhar como ela deseja. Um grande abraço a todos.